TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Semana Ilustrada, onde eu trago para você as principais reportagens da semana. E veja agora os destaques desta edição. Professores lutam para receber direito trabalhista da rede municipal. Atletas araxaenses são destaque no Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva. A resposta da Codemig às reclamações no Complexo do Barreiro. O editorial Raio X com Olavinho Drummond e também o quadro Gabinete Político. Araxá, mais uma vez, foi bem representada no Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas. A dupla campeã, Tiago e Yasmin, trouxe títulos consagrando o desempenho da modalidade. O campeonato realizado em Juiz de Fora reuniu participantes de vários estados em disputas acirradas por causa do alto nível técnico já conhecido pela dupla de Araxá, que mais uma vez surpreendeu os adversários. Tiago Mota ganhou o primeiro lugar na categoria single iniciante. Sim, esse primeiro ano que eu vou disputando pelo single, né, masculino. Para mim foi, sim, muito satisfatório o resultado, que foi a primeira vez que eu fui, onde eu dancei os ritmos valsa, samba e jive, e obtive o primeiro lugar. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Já em dupla, foram campeões no freestyle Kombi Latim avançado. Não só em questão de medalhas, mas também pelo feedback dos técnicos, dos atletas. Nós ficamos muito felizes em estar participando mais esse ano, né? Resultado de muita dedicação, superando limites, através da arte da expressão corporal, de olho agora no Mundial do ano que vem. Esse ano a gente também tinha sido convidado para o Mundial, mas infelizmente, por falta de verba, não conseguimos ir. Mas para o ano que vem, se Deus quiser, vamos levar o nome de Araxá para o mundo afora. E tudo faz parte de um sonho maior, a dança inclusiva como modalidade paraolímpica. Tanto andante como adaptada, que a gente fala que é a paradança, né? Ela foi requisitada para ser um esporte paralímpico já a partir dos Jogos de 2020. Então, nós estamos na expectativa para que realmente seja um esporte, né, considerado paralímpico, e para que futuramente, quem sabe, possamos estar participando aí, né? E ter essa experiência também de uma Paralimpíadas, que eu acho que é fundamental. Recursos do município vão finalizar as obras da Transitolândia, construída no Batalhão da Polícia Militar, com previsão de iniciar o funcionamento agora em novembro. A mini-cidade é um espaço projetado para simular situações enfrentadas diariamente nas ruas e estradas. E a principal finalidade aqui, educar as crianças sobre as regras de circulação, orientar e dar suporte necessário para que desde cedo tenham um comportamento exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro.
75% das obras já estão concluídas e recursos do município de R$ 125 mil, aprovados pela Câmara de Vereadores, vão finalizar com equipamentos audiovisuais, sinalização horizontal e vertical, além do cercamento da área. A verba será repassada para o CONCEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública, que vai acompanhar os trabalhos. Ela iniciou no ano de 2012, por diversos entraves aí, somente agora nós vamos conseguir concluir essa obra, graças ao apoio do Ministério Público, graças ao apoio da Prefeitura Municipal, que se sensibilizou com o projeto. O local também será utilizado para fortalecer a cidadania. Ensinar para as crianças o auxílio a uma pessoa idosa, né, para que ela possa atravessar a rua com segurança, né? Então queremos falar de questões diversas. E a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, divulgou um resultado de um levantamento sobre a situação das rodovias do estado. Tráfego confuso, falhas na sinalização e traçado deficiente são alguns dos problemas verificados em trechos. Apesar de ter a maior malha rodoviária do país, Minas Gerais está atrás de 18 dos 27 estados quando o assunto é conservação das rodovias. Segundo a pesquisa, 70% dos 15.300 quilômetros avaliados em território mineiro são considerados péssimos, ruins e irregulares. O levantamento leva em consideração ainda a qualidade do pavimento asfáltico e a geometria das estradas. Na BR-262, por exemplo, que corta várias cidades, motoristas precisam pagar pedágio, mas sem o retorno de segurança e tranquilidade durante a viagem. A gente passa aqui o ano inteiro, né, e as condições da rodovia não estão favoráveis como a gente paga o pedágio, né? Então precisa, se é pago, precisa ter melhoria na rodovia, né? A maioria dos acidentes é por causa da ultrapassagem perigosa, né? Duplicando, diminui esse índice de acidente, né? Eu acho que fica bom para todo mundo, para a gente que tem caminhão, evita muita coisa aí, colisão traseira, né? Eu acho que ajuda. E em si a rodovia tá péssima também, né? Tá bem péssima. E é o que eu acho, certo? Acompanhe agora a polêmica em torno do Complexo do Barreiro. Há 2 meses, a Rede Sintonia de Comunicação vem buscando respostas junto aos responsáveis pelo parque por várias reclamações através do quadro Radar Cidadão. E veja na reportagem de Paloma Gabriela. Nós da Rede Sintonia de Comunicação estivemos no Complexo do Barreiro, onde apuramos denúncias e reclamações sobre abandono, corte de árvores e falta de comunicação com a população araxaense. Na oportunidade, eu conversei com o corretor Adriano Porfírio, que falou sobre o problema. Acompanhe. Eu tenho andado lá e eu tenho visto já que o perímetro também, o perímetro do Barreiro, do Parque do Barreiro, ele está cada vez diminuindo mais. Não sei se é pelas mineradoras, ou se é pela Codemig, ou se é pela Rede Tauá, ou se é pela Nacional IN. Que tem alguma coisa de errado, está tendo lá. Os cortes agora das árvores, que eu tive a infelicidade de ver, que eu fiquei impressionado, que a gente sabe que os cortes das árvores lá, da forma que estão sendo feitas, tem uma autorização de algum órgão ambiental, porque senão já seria crime a céu aberto que já estariam fazendo lá. Ótimo, não tem problema. Então, onde está essa autorização? Quem autorizou isso? Por qual motivo que está fazendo isso? As árvores estão bichadas? As árvores estão com pragas? Tá bom, então justifica isso para a população. Quem está fazendo isso? Ah, aí você liga para a prefeitura não tem nada a ver com a história, porque aí quem manda lá no Parque do Barreiro é a Codemig. Mas, em contrapartida, a prefeitura, quando vai fazer propagandas da cidade, a primeira coisa que mostra é o nosso barreiro. Então, ou seja, ela pode não ser responsável, mas ela é corresponsável e ela tem que cobrar, sim, de qualquer um desses órgãos lá. Não sei se é Codemig, através do Codema, eu não sei quem é que está fazendo isso. Aí você liga para a Codemig coloca a culpa no Tauá e Nacional IN, que eles é que tinham eles é que deveriam estar fazendo os cortes das árvores e automaticamente replantando.
mas a falta de satisfação que está nos dando, o descaso que eles dão para a sociedade. Cada dia que vai no Barreiro tem uma coisa nova e sem o menor sentido, conforme aquela rotatória maluca que fizeram lá. Não tem água, aquilo ali é uma estância hidromineral. Eu caminhei na terça-feira última, foi logo quando eu postei algumas fotos do Facebook, não tinha água na fonte Dona Beija. Aí fui no tal Lago Norte, que lá está tapado hoje já de gramado, que daqui uns dias nós não vamos ver mais, que está tapado de plantas aquáticas e capivaras. Não tem mais água nos bebedouros. Ou seja, o que está acontecendo com isso? Se aqui na cidade nós temos que cortar uma árvore qualquer que está prestes a cair para não ter problema em qualquer comércio ou numa residência, é um parto que nós temos que fazer com isso, porque tem que dar a maior satisfação para todos os órgãos ambientais. Mas lá a gente não vê isso. Nós temos que dar satisfação por que nós estamos tirando, qual a árvore que nós vamos plantar, qual a raça da árvore que nós vamos ter que plantar, o tipo de árvore, mas lá até agora nenhum nos deu satisfação nenhuma. Então, uma estância hidromineral, falta água. E o parque, daquela forma que está sendo feito, está um desleixo aquilo. E não tem ninguém que responsabiliza por aquilo. A única coisa que a gente quer, quem que responsabiliza e por que está sendo feito isso? O replantio das árvores já era para ter sido feito há muito tempo e não está sendo feito. O perímetro, repito, está diminuindo. Cada dia que passa lá tem uma cerca de arame lá em qualquer lugar. Daqui uns dias nós não temos mais, vai ficar só o hotel. O hotel também nós não temos total acesso a ele a qualquer momento. A gente fica o tempo todo, a gente chega na portaria, nós temos que dar nome, CPF, RG, tipo sanguíneo, nós temos que fazer tudo quase. Então o Barreiro é nosso, ou não é nosso? Se não for nosso, aí tudo bem. Então vamos esquecer esse negócio e deixa esses órgãos aí tomar conta do que está sendo feito. Mas então que venha e nos justifique. Nós não temos que dar satisfação nenhuma à sociedade araxaense. Esse Barreiro vai implodir, que é o que a gente está vendo isso mesmo. Então, ou nós vamos agora ficarmos alertas com isso tudo e cobrar das autoridades, seja ela qual for. Eu não estou botando culpa nem em prefeitura, nem em Codemig, nem em ninguém, até porque ninguém sabe de quem é a responsabilidade daquele descaso que está acontecendo no Barreiro. E como eu sou cidadão araxaense, adoro Barreiro, adoro a minha cidade, adoro Araxá, foi a cidade que eu escolhi para morar, para viver, para ter a minha família e tudo, então eu quero cobrança mesmo. E nós estamos precisando disso, sim. Araxá precisa ter pulso e a prefeitura, por mais que ela não seja a responsável por lá, que a gente sabe que é o dinheiro todo, é a Codemig toda que comanda aquilo, mas ela pode sim cobrar da Codemig e nos passar uma satisfação de tudo que está acontecendo lá. A partir desta entrevista, eu procurei os responsáveis pelo Grande Hotel e solicitei respostas a estes problemas e fui recebida pela gerente-geral, Vanderleia Trajano. De acordo com ela, os cortes de árvores são frutos de um estudo realizado por 3 anos através do IEF. Ela confirmou ainda que possui tanto o estudo quanto a liberação, alvarás para o corte de árvore, assim bem como a situação do replantio. Temos sim autorização. Na realidade, esse estudo ele iniciou já desde 2018 junto com a Codenge, IEFA e a IPDSA. Né? Junto também foi contratada uma empresa chamada MS Engenharia Ambiental para fazer um estudo fitossanitário nas árvores. Porque foram detectados que algumas árvores aqui do Barreiro elas estavam ocas, né, em virtude de um besouro chamado besouro metálico, que ele consome o interior da árvore e as raízes das árvores. Então, esse estudo já vem sendo aprofundado, como eu te falei, desde 2018, que todos esses órgãos vieram fazendo esses análises. Por isso que você olha para a árvore e você não identifica, porque o problema está no interior da árvore. Então, ela pode cair a qualquer momento, né, e colocar em risco as pessoas que andam pelo parque. Só que esse trabalho foram de supressão e podas, eles já foram cessados. A gente já encerrou todo o estudo, todas as árvores que já foram sinalizadas nos estudos. Hoje, agora, a gente vai começar o processo do cronograma de plantação.
cada árvore cortada, vão ser plantadas 2 árvores. Só que a gente vai esperar o período de chuva, que também a gente tem todo um estudo para essas árvores serem novamente plantadas. E vão ser árvores da própria região, nativa da região de Araxá. Muitas árvores que foram cortadas, quando você olha ali embaixo, elas não parecem ocas, não parecem doentes. Essa é uma questão também que as pessoas estão reclamando em relação a isso. E não houve uma divulgação prévia à sociedade desse estudo. Outra questão também que os araxaenses reclamam muito é da falta de comunicação do Grande Hotel com relação à sociedade, por exemplo. O que pode ser feito para sanar tudo isso? Olha, com relação à árvore, a gente realmente não é uma coisa de hoje, é um trabalho que está sendo estudado por esses 3 órgãos que eu já te falei. Então, a gente vem lidando com eles, com visitas, com engenheiros ambientais. Então, não foi feito assim por a gente olhar o olho nu. Existe um trabalho, como eu falei, uma avaliação da árvore. Então, ela foi retirada para proteger o próprio visitante do barreiro e também para não contaminar as outras árvores. Agora, com relação à comunicação, o que eu posso dizer é o seguinte: sempre que está ao nosso alcance, a gente está nas mídias, a gente está nas redes sociais, a gente está falando sobre o Grande Hotel, nós estamos falando sobre os eventos que acontecem no Grande Hotel. Então, sempre a gente está colocando o Araxá em Chapado que está acontecendo. Com relação à árvore, ela já vem ser estudada há 2 anos, praticamente, com os órgãos competentes. E todas foram, essas árvores, elas só foram realmente, que foram supressão e podas, não só foi supressão. Cada uma foi identificada e está no registro, e nós temos todos os laudos técnicos e todos os alvarás que permitem essa retirada. Não foi feita pelo Grande Hotel. Nós apenas fomos executor porque nós estamos dentro da área, da maioria da área, porque a gente é o administrador desse empreendimento. Mas isso veio desses órgãos para a gente. Não foi o Grande Hotel que foi até os órgãos, entendeu? Outra questão é a falta de água, às vezes, na própria na estação, aqui no Complexo do Barreiro. Às vezes, reclamantes, né, pessoas visitantes aqui de Araxá reclamam que não tem água nos bebedouros, por exemplo. Então, assim, que às vezes está tendo essa escassez, uma ausência de manutenção. Banheiro, às vezes, está fechado, está trancado com cadeado. Por que disso? Porque ele não funciona 24 horas. Tá? A fonte Dona Beija, que provavelmente deve ser um dos motivos que eles alegam que não tem um bebedouro, ela só funciona de quinta, domingo e feriado. Então, a gente não tem condições de mantê-la aberta todos os dias. Questão de não ter público, vai uma pessoa, não vai ninguém, e a gente tem que manter toda a estrutura aberta. Então, a gente tem várias sinalizações na frente da Dona Beija, informando que a abertura é de quinta, domingo e feriados. A fonte Andrade Júnior, por exemplo, ela não fecha. Então, nós não temos nenhuma informação. Pode acontecer uma ou outra vez em questão de manutenção, a gente parar por fazer manutenção, mas nós sinalizamos. Nesse momento, desde o mês de julho, que é o mês de férias, em nenhum momento ela foi parada por falta de água. E sim, só nos períodos de quinta, domingo e feriados. E mesmo aqueles bebedouros no Lago Norte ali, está tudo certinho, tudo funcionando tranquilamente? Lago Norte não é da nossa responsabilidade. A gente não assume essa responsabilidade do Lago Norte. Aí eu já não posso te responder. O que é hoje de responsabilidade do Tauá Grande Hotel aqui no Parque do Barreiro? Eu posso te dizer o que não é, porque aí vocês entendem melhor. Por exemplo, a Vila do Artesanato, o Hotel Rádio, a Cascatinha, o Lago Norte e o Hotel Colombo, todos são de responsabilidade da Codenche. E o Hotel Previdência, que é de responsabilidade do Nacional Inn. Então, esses locais não é da responsabilidade do Grande Hotel. E, através de nota à imprensa, a Cotemig respondeu às solicitações da Rede Sintonia de Comunicação. Cercamento. Foi providenciado em conformidade com as determinações do IEFA, Instituto Estadual de Patrimônio Artístico Cultural, visando a proteção do imóvel e a segurança das pessoas que circulam próximo ao local. As ruínas do hotel integram o complexo hidrotermal e hoteleiro do Barreiro, bem tombado pelo decreto estadual. Interrupção temporária. Foi por causa da necessidade de manutenção do sistema, o que deve ser concluído ainda esta semana, normalizando a situação. Quanto aos bebedouros, informaram que existem danos decorrentes de ações de vandalismo frequentes e ressaltaram que estão em andamento obras de revitalização do Lago Norte, incluindo reforma dos banheiros e bebedouros, bem como recuperação dos bancos de madeira e revitalização de calçadas de poste de iluminação. O prazo para a conclusão dessas obras é até fevereiro de 2020. Vila do Artesanato.
A companhia ouviu e considerou sugestões da Associação de Artesãos de Araxá e pontuaram que uma empresa de engenharia foi contratada para desenvolver projetos com vistas à implantação do estacionamento de veículos. Também foram desenvolvidos projetos de readequação da vila, como mudança de localização dos bares, remoção do degrau da rotatória e instalação de um sinal de trânsito sonoro para facilitar a travessia de pedestres. A seguir, o Araxá Dance Company é ouro no 18º Festival de Dança Inclusiva e o editorial Raio X com Lavinho Drummond. O Semana Ilustrada volta já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Pontos de apoio da Polícia Militar espalhados pela cidade aumentam a sensação de confiança para comerciantes e moradores. A iniciativa agiliza o trabalho da polícia com a escolha de locais específicos e com equipamentos e a estrutura financiada pela iniciativa privada. São locais estratégicos, né? Aquelas pessoas que estão interessadas, basta procurar o comando do batalhão, do 37º Batalhão, que eles receberão as informações necessárias. Na cidade, 10 pontos como esse já foram instalados, distribuídos em vários bairros. Os espaços têm computador e acesso à internet para registro de ocorrências, consulta de veículos e suspeitos de crimes, o que evita o deslocamento de viaturas para as unidades das corporações das polícias militar e civil. Os pontos de apoio, eles servem, na realidade, por uma via de mão dupla. O primeiro é que as viaturas empenhadas que necessitam fazer o registro de ocorrência que não têm conduzidos, ou seja, não tem que transportar pessoas, autores ou vítimas para determinados locais, esses pontos de apoio a gente utiliza para fazer esse registro de ocorrência e ao mesmo tempo fazer a questão da prevenção nesses locais que são normalmente com um índice razoável de incidência criminal. Inibir a criminalidade nas imediações é outro objetivo. A sensação de segurança ela é bem objetiva, né, era aumentada, as pessoas gostam muito de ver uma equipe policial de serviço pronta para auxiliar naquilo que for necessário. A Dance Company também participou do 18º Festival de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, em Juiz de Fora, e trouxe ouro para casa. Passos precisos e coordenação ensaiada. Cada detalhe fez a diferença para conquistar a melhor pontuação entre os jurados. Matheus e Caroline participaram de uma das categorias mais esperadas, apresentaram 4 coreografias e conquistaram o primeiro lugar. A inovação também faz parte do projeto que mistura dança com circo. Os movimentos chamam a atenção pela sincronia entre professor e aluno. Uma novidade que agradou o público e deu ainda mais destaque para a equipe. Modalidade que trouxe uma nova experiência para o artista circense. É um desafio para mim estar trabalhando com essas pessoas que têm, assim, outras pessoas acham que têm dificuldade, mas não, você vê a felicidade deles fazendo as coisas comigo, né? Além do primeiro lugar conquistado, outros 3 troféus vieram para Araxá. De acordo com a coordenadora do grupo, Vanessa Borges, a participação a cada ano traz melhores resultados. Esse ano conseguiram continuar no ranking em primeiro lugar novamente. Então é muito gratificante saber que a dança possui, né, essas possibilidades de novos acessos. Outra novidade foi justamente a representação junto à Confederação Nacional dos Bailarinos Cadeirantes. Ela é composta por vários sócios, né, nós representando Minas, Araxá Dance Company também. E lá eu fui eleita como vice-presidente da Confederação Brasileira de Dança e Cadeiras de Rodas, pelos trabalhos que a gente desenvolve em nossa cidade.
pesquisa do CAGED, Cadastro Geral de Empregados, mostra que os empreendimentos de pequeno porte foram os que mais deram oportunidades de trabalho. Esta loja, por exemplo, do segmento de confeitaria, passou de 2 para 8 funcionários. Eliana Silva Soares foi contratada depois de enfrentar o desemprego durante meses. Eu estava em casa e à procura de emprego, né? E graças a Deus encontrei uma patroa boa, né? Que me contratou, me ensinou e estou aprendendo mais e quero aprender mais e mais. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 75% das novas vagas de trabalho registradas em setembro. Ou seja, das 157 mil oportunidades de trabalho geradas durante o mês, 119 mil com carteira assinada vieram desse setor. A gente percebe que as micro e pequenas, em função da agilidade que ela tem nos processos decisórios, elas conseguem reagir mais rapidamente aos movimentos econômicos do país. Elas demoram um pouco mais a sentir a influência, né, quando está negativo, mas elas também conseguem aproveitar melhor as oportunidades quando a economia começa a melhorar. Mas, apesar de impulsionar a economia, o desafio é continuar sobrevivendo no mercado. As pessoas muitas vezes abrem suas empresas sem nenhum tipo de preparação, justamente pelo fato da simplicidade, né, dessa abertura, muito rápido essa abertura. E aí esquece de alguns detalhes que são muito importantes, né, como o planejamento do negócio, entender se existe um mercado que vai dar sustentabilidade ao seu negócio, definir claramente o seu público-alvo, planejar os seus investimentos, quanto que vai gastar, definir um parâmetro mínimo de fluxo de caixa, de capital de giro, né, organizar as finanças, separar as contas pessoais do negócio, que são coisas que devem ser observadas o tempo inteiro para se constituir um negócio. E o número de empresas abertas no estado teve crescimento de 12% de janeiro a setembro deste ano, segundo um levantamento da Junta Comercial. Apenas em setembro foram abertas 4.986 empresas, o que representa aumento de 33,6% na comparação com o igual mês de 2018, quando foram constituídos 3.732 negócios no estado. De acordo com os dados, o percentual de extinções de empresas é inferior aos de novos negócios. No mesmo mês, foram fechadas 3.135 empresas, acréscimo de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, com 2.815 empreendimentos que fecharam as portas. Segundo a análise da Junta Comercial, um dos motivos que explica a atração de novos investimentos empresariais é a melhoria do ambiente de negócios, resultante do desenvolvimento de novas tecnologias que permitem a interação entre os agentes envolvidos no licenciamento e desburocratização do processo de registro no órgão. E acompanhe agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Transporte se faz com qualificação e os resultados se apresentam através de uma necessária concorrência. Veja o mercado aéreo, Latam, Gol, Azul e por aí vai. Araxá, no passado, já foi palco de uma farta malha de decolagens, posto que haviam voos para a capital mineira, São Paulo, Brasília, quase que diariamente. Hoje, sem ter quem lute pela volta desse passado, não temos nada. Mal um voo semanal para Belo Horizonte. E só. E as nossas estradas? Uma bagunça, um perigo sem fim. E eles ainda têm a cara de pau, eu vou repetir, a cara de pau de se cobrar por pedágios. Querem fazer melhorias, mas com o nosso dinheiro. Depois de falar dos aviões e automóveis, vale ressaltar a total ausência de ferrovias para passageiros. As viagens de trens deixaram saudade. E o transporte de ônibus? Caros, não é mesmo? Falta frota, e isso pode ser claramente visto nas esperas tão longas nos pontos de passageiros. Verdade, verdade, verdade. Enfim, os nossos serviços de transportes estão à deriva. Falta comando, falta liderança, falta mão firme. Está comprovado.
A política salto alto não deu certo. Tá faltando botina nessa história. Aí o X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. Em instantes, Câmara declina a suspensão de CPI contra vereador e as principais ações do governador Romeu Zema. Eu volto daqui a pouco. Neste próximo domingo, dia 27 de outubro, no Araxá de Prêmios tem uma bolada de R$6.000 e ainda R$500 no primeiro prêmio, R$500 no segundo, R$1.000 no terceiro e no quarto prêmio, uma bolada de R$6.000 e 20 giros da sorte de R$100 cada. E você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. Sorteio ao vivo às 9 da manhã pela TV Sintonia, canal 3.1 e pela nossa fanpage do Facebook. Camargo Auto Posto e Araxá de Prêmios, realizando sonhos. Apesar da grave crise financeira em nosso estado, cuidar da segurança das pessoas é mais que um compromisso, é uma prioridade. É por isso que trabalhamos dia e noite para fazer de Minas um lugar mais seguro para todos. E os resultados comprovam isso. Minas tem o menor número de crimes violentos dos últimos 8 anos. Algo que só foi possível graças à integração real das forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Socioeducativo e programas de prevenção à criminalidade. Todos atuando em conjunto, com estratégia, cooperação e tecnologia de ponta. São mais operações policiais nas ruas, ações de prevenção à criminalidade e investimentos em ferramentas de última geração. E para mantermos os números positivos, mesmo com a dificuldade financeira do Estado, precisamos da união de todos. Integrados, é assim que a gente cuida de você. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. E na reunião ordinária do Legislativo desta semana, vereadores votaram um requerimento sobre a situação dos professores em relação ao pedido de recebimento das férias prêmio. Na última semana, os professores da rede municipal marcaram com o presidente da Câmara uma reunião para solicitar o apoio diante a cobrança ao poder público quanto às férias prêmio, que é direito do servidor público efetivo, efetivado ou que exerce e exerceu função pública. De acordo com a lei de 2009, a cada 5 anos de trabalho existem 3 meses de férias prêmio. O servidor deverá preencher o requerimento no órgão de exercício, mas os professores afirmaram já ter cumprido o que preceitou a lei, porém não houve retorno do Poder Executivo. De acordo com essa professora, foi necessário unir forças ao Legislativo para tentar mobilizar a administração municipal. Toda a parte legal, né, nós já tínhamos feito. Como nós não obtivemos êxito, nós viemos buscar o apoio do Legislativo para justamente resolver a nossa questão, que na verdade é uma questão simples, é o pagamento de um direito, que são as férias prêmio dos funcionários que já aposentaram. A cobrança por direitos chama a atenção da categoria quanto à desvalorização da classe. Um direito nosso e que temos que cobrar e tentamos ir atrás do prefeito para conversar, não fomos atendidas, disse que não tinha horário para conversar com a gente e o único recurso que a gente teve foi procurar a Câmara, para que a gente fosse mais orientada quanto aos procedimentos que seriam feitos, né? Estamos aguardando, esperamos que ele se sensibilize e olhe pelo que a gente tem para receber. Para o presidente da Câmara, apoiar a causa é um dos deveres do parlamento. A Câmara tem muita sensibilidade com o requerimento das professoras, as professoras aposentadas, que não utilizaram o tempo delas na aposentadoria, é um direito dela a essas férias prêmios. Todos os vereadores, através de 2 requerimentos, manifestaram a favor de aprovar esses requerimentos, solicitando ao prefeito para que ele faça o pagamento dessas férias prêmio para esses servidores aposentados na prefeitura. E ainda sobre as ações dos parlamentares após suspensão provisória da CPI, que investiga a participação de vereador em movimento popular, a presidência da Câmara decide dar continuidade aos trabalhos. Veja na reportagem de Natália Fernandes.
Na última semana, por indicação do Departamento Jurídico da Câmara, o início dos trabalhos da CPI, que irá investigar o vereador José Valdez, e a sua participação em movimento popular teve que ser suspenso, pois o advogado do parlamentar apresentou um requerimento com questões que impediam o andamento da comissão. Entre as pontuações, houve a menção de que o regimento interno da Casa não permite duas comissões em andamento ao mesmo tempo, se referindo à última CPI que investigou as contas públicas do Executivo com os gastos em alimentação escolar, que teve judicialmente suspenso o envio do relatório final ao Ministério Público. Porém, a análise do jurídico chegou à conclusão de que a comissão já havia sido encerrada e cumprido o prazo de 180 dias. Com isso, o presidente da Câmara, Carlos Roberto Rosa, se manifestou favorável à continuidade da última CPI instaurada, que deve ter sequência nos próximos dias. Natália Fernandes para o Jornal Sintonia. Uma reunião no auditório da Ampla discutiu diretrizes para a capacitação de novos conselheiros tutelares eleitos no início de outubro. O encontro reuniu presidentes de conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, secretários de ação social e representantes de promotorias de justiça de 9 cidades que fazem parte da Ampla e outros municípios convidados. O objetivo é alinhar diretrizes para capacitar os novos membros de conselhos tutelares eleitos pela comunidade no dia 6 de outubro. A necessidade de nós prepararmos, investirmos na capacitação desses escolhidos, para que já a partir do dia 10 de janeiro eles estejam prontos para atender às necessidades de crianças e adolescentes e a toda a população. Então a importância de juntar todos os conselhos para se discutir e capacitar os profissionais que vão atuar nessa área de extrema importância da infância e juventude. Entre os temas do curso, políticas públicas de saúde e assistência social, violência doméstica e o papel do conselheiro tutelar e as leis e deveres constitucionais. Outro foco, direcionar estratégias de atuação de acordo com a realidade de cada município. Porque mostra que uma preocupação de um município é a preocupação também de outro município. E juntando esforços e cabeças pensando junto, a gente pode ter resultados satisfatórios. Na rotina dentro do município, existem várias violações, né, no que tange o direito dessas crianças. Então, a forma adequada, o modo com que é feito o atendimento pode assegurar a vida, né, e os caminhos que vão ser conduzidos à vida dessas crianças. O Cefet está realizando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o tema Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. A feira ocorre em todo o país. A promoção do diálogo entre alunos e professores gera resultados como inovações. O evento vem com a missão de ressaltar a importância de popularizar as pesquisas científicas e promover carreiras vinculadas à produção de conhecimento junto à juventude. No campus do Cefet, em Araxá, são cerca de 80 projetos que fazem parte da amostra. Este ano, o tema traz uma conscientização sobre o desenvolvimento sustentável, a diversidade e a bioeconomia. Em prol de desenvolver soluções e aplicações para os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula que versem sobre um aproveitamento melhor de resíduos, uma melhoria na participação no mercado, desenvolvimento de tecnologias que busquem o desenvolvimento econômico da cidade. Estes alunos conseguiram reproduzir uma barragem de rejeitos com um material real encontrado nas minas. Essa maquete nossa é um fragmento de uma mina em um maciço rochoso e a gente está falando um pouquinho sobre o mecanismo de rupturas em taludes rochosos. Já este outro projeto demonstra a capacidade da tecnologia em identificar peças defeituosas. Mas a visão computacional, ela usa uma câmera para converter o que está vendo no processo digital, porque essa visão é computadorizada, por isso que tem esse nome. De forma que todas as peças que são captadas pela câmera, elas sejam convertidas em valores digitais que serão processados pelo computador. A troca de experiência promove a ampliação dos olhares dos estudantes, a fim de promover o aprendizado para futuras gerações. Tentar também pesquisar alguma coisa e se interessar, às vezes até por outras áreas, por uma área
científica que eles não haviam despertado antes. Alunos do Colégio São Domingos apresentaram ontem um sarau resultado de um trabalho de 9 meses sobre a literatura mineira e homenageou autores araxaenses. Quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Citação do poema Lira Itabirana, de Carlos Drummond de Andrade, e O Maior Trem do Mundo, traçando características de Minas Gerais. Trabalho baseado nos escritores mineiros, onde cada turma homenageou uma personalidade. Eles tiveram a inspiração das obras de araxaenses, Olavinho Drummond, Rodrigo Feres, Luiz Humberto França e Vilma Cunha. Eles foram convidados, vieram à escola, fizeram entrevistas, participaram de debates com os alunos, e os alunos tiveram a oportunidade de estudar todo o conteúdo de uma forma crítica, criativa. Resultado do processo de ensino e aprendizagem nas aulas de língua portuguesa, literatura e produção de texto. E nós não poderíamos jamais falar de escritores mineiros sem falar os da nossa terra, da nossa gente, que é uma literatura riquíssima, que cada vez que a gente lê, conhece, a gente descobre. Então, assim, o ponto máximo desse projeto foi esse. Não valendo nota, eu fiz a proposta para os meus alunos, na verdade, eu estimulei. E eles se sentiram motivados para isso. Foram às ruas, procuraram endereço, telefone, leram as obras e a gente tem, né, os vídeos e trouxeram para a sala esse trabalho de lá. A literatura mineira esmiuçada desde o primeiro dia de aula, resultado de um sarau literário diversificado. Minas Gerais. Tudo se faz melhor. Eu nasci aqui eu vou morrer. 90 alunos com idade de 13 a 15 anos revezam no palco. Os instrumentistas tocam, os afinados cantam e os desinibidos encenam. Então me dê café com leite, pão e manteiga. Café com leite? Só se fosse leite. Não tem leite? Hoje não, senhor. Por que hoje não? O sarau ultrapassou o tempo e os estudantes puderam saber desde onde os escritores se inspiravam para produzir as obras até replicar isso em vertentes culturais distintas. Laira declamou e dançou, enquanto Mariana recitou poemas. E ao longo do ano, assim, a gente aprendeu muitas coisas, a gente conseguiu visualizar muito bem a literatura mineira, conseguiu aprender, e a prova disso é o sarau hoje dos poemas de autores mineiros. E essa pesquisa, esse trabalho de campo mesmo, foi bem diferente. Sim, a gente usou a informática da escola com os computadores, a gente usou muitos quadros que a gente tem na própria sala, então a gente conseguia ver muito vídeo, conseguia ver as biografias, fotos. Locomotivas óleo diesel, engatadas, germinadas, desembestadas. Levam meu tempo, minha infância, minha vida, triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração em Itabirana. Acompanhe agora o quadro Gabinete Político e um bate-papo com o governador Romeu Zema. Olá, mineiros e mineiras, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre desestatização. Tem surgido muitas dúvidas e, como sempre, eu faço questão de ser transparente e de esclarecer. Sim, o meu governo pretende sim vender as empresas públicas. Nós temos de lembrar que elas já foram importantíssimas para o desenvolvimento de Minas e do Brasil no passado. Era uma situação muito diferente. O Brasil, naquela ocasião, tinha uma economia rural que dependia somente da atividade agrícola e pecuária e não era um país com
com o desenvolvimento que tem hoje. E nós temos de lembrar que naquela ocasião o governo, que foi quem criou as empresas estatais, tinha dinheiro para investir. Então criou uma série de empresas que foram úteis sim, mas hoje a situação é totalmente diferente. A população envelheceu, hoje o governo precisa pagar muitas aposentadorias, precisa dar saúde para a população e essas empresas deixaram de receber investimentos do governo. Pelo contrário, passaram a ser saqueadas. No caso aqui de Minas Gerais, muitas cidades, muitos empreendimentos têm dificuldade de se conectar à energia elétrica ou ter saneamento. Por quê? Porque as nossas empresas, em vez de reinvestir o resultado, foram saqueadas pelo último governo. Pagaram impostos antecipadamente, tiveram dividendos pagos a maior e isso sangrou essas empresas. Mas nós temos solução para esse problema, que é qual? O Estado colocar dinheiro nas empresas? Não, o Estado está quebrado. O Estado hoje não tem sequer dinheiro para comprar medicamentos, mas o setor privado tem dinheiro para colocar nessas empresas. Aí nós vamos ter muito mais disponibilidade de saneamento, de água, de energia elétrica. Então nós não temos de ser favoráveis ou contrários à privatização, à desestatização. Nós temos de ser favoráveis ao que funciona. Vamos fazer sim aquilo que dá certo. Lembrando que muitos estados no Brasil já privatizaram as suas empresas de energia elétrica e de saneamento. Um exemplo claro é São Paulo, que está aqui ao lado. Hoje praticamente todas as empresas lá são privatizadas e São Paulo tem tarifas menores do que os mineiros pagam. Então o que nós queremos tem de ficar muito claro, é trazer melhor competitividade e menores preços para o povo mineiro. Nós encaminhamos à Assembleia Legislativa a primeira empresa que nós queremos privatizar, que é a Codemic, é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Escolhemos essa empresa porque ela não é uma empresa tão relevante como Copasa, CEMIG, Gasmic. É uma empresa que hoje a sua atuação pode ser feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Não é necessário ter uma companhia de desenvolvimento. E ela hoje é detentora de uma mina de nióbio, parte da mina, vamos deixar claro, na cidade de Araxá, e recebe, devido ter essa mina, parte dos lucros que a empresa que explora, a CBMM, produz. Então, é uma empresa que hoje gera resultado para o Estado, mas que pode ser privatizada. O Estado não tem de ser dono de minas, como uma jazida de nióbio. O Estado sim precisa dar educação de qualidade, prestar bons serviços na área de saúde, fornecer infraestrutura e segurança para o povo mineiro. E é isso que nós queremos. O Estado já tem coisa demais para fazer. Não deve ser proprietário e ficar fiscalizando uma mina. Vamos receber um valor justo, que é uma mina muito valiosa, e isso vai ser revertido sim em benefício do povo mineiro. E eu quero lembrar o seguinte, a maioria dessas empresas estatais, eu cheguei aqui em janeiro e me certifiquei, são verdadeiros cabides de emprego. No que é que privatiza essas empresas, quem tira proveito delas. Porque no dia que forem privatizadas, você sabe, os privilégios, os cabides de emprego vão desaparecer. Então tem muita gente contrária por esse motivo. Em empresa privada não tem funcionário fantasma, não tem gente que trabalha sem receber, não tem uma série de absurdos que eu encontrei aqui, mas que não vem ao caso nós falarmos agora. O que eu quero, vamos deixar bem claro, é que o povo mineiro volte a ter um Estado que devolva a ele serviços bons, na saúde, na educação, na segurança e infraestrutura. Empresa estatal, vamos deixar para quem sabe administrar e fazer a melhor gestão
que é o setor privado, ao Estado prestar serviço para o povo e não ficar adquirindo ou cuidando de empresas que só servem para desequilibrar a economia e dar privilégios para alguns. E quem está nessas empresas não tem o que temer. Aqueles que são bons vão continuar empregados. Está lá reclamando que a empresa vai ser privatizada é aquele que não faz nada e recebe salário. Então, quem é bom não tem o que temer, sempre vai ter um lugar assegurado. Isso é um grande mito, gente. Quem é um pouco mais velho, tem mais aí de 25, 30 anos, sabe perfeitamente que na época da Telemig celular, as contas de celulares eram um absurdo. Assim que a Telemig foi privatizada e entraram diversas empresas na telefonia móvel, os preços caíram e hoje todo mundo tem opção de trocar de operadora. O que vai acontecer com energia elétrica é algo semelhante. Hoje a CEMIG tem um monopólio, mas nós já estamos vendo muitas empresas, empreendedores privados querendo investir principalmente em energia fotovoltaica e esses investimentos já têm feito o valor da energia cair para grandes consumidores. E o que nós queremos é estender essa possibilidade para todos. Em Minas Gerais, hoje, o mineiro paga uma das maiores tarifas de energia elétrica do Brasil e se nós tivermos uma empresa mais eficiente, o valor que o consumidor vai pagar vai diminuir, porque o cálculo da ANEEL é feito em cima de um preço base mais a eficiência da empresa. Então, uma CEMIG mais eficiente vai significar preço menor. E eu lembro ainda que a ANEEL e vários órgãos de consumidores listam os serviços prestados pelas empresas de energia elétrica. E a CEMIG está longe de ser considerada uma empresa boa prestadora de serviço. Muitas empresas que estão no topo da lista são exatamente as empresas privadas, que têm uma gestão mais flexível, mais ágil, e uma empresa estatal, devido a questões legais, sempre vai ser uma empresa mais engessada e mais lenta. Então está aí mais um motivo para nós privatizarmos. Energia mais barata e melhores serviços. É isso que o povo mineiro quer. Eu queria deixar claro para vocês o que é desestatização. Desestatização, como o nome indica, é deixar de ser do Estado, é deixar de ser controlado pela classe política. E nós temos de lembrar que a classe política muda a cada 4 anos. Hoje eu estou aqui, tento fazer o melhor, mas não sei quem vai estar aqui daqui a 4, daqui a 8 anos. E nós podemos voltar a ter pessoas muito mal intencionadas. Desestatizar é passar o controle do Estado para controle privado. Vocês sabem que numa empresa privada que tem dono, não tem funcionário fantasma, não tem superfaturamento na compra de mercadoria, ela procura trabalhar de modo eficiente. E isso, infelizmente, não acontece em muitas das empresas que o Estado controla. Por quê? Porque ela sofre pressões da classe política, sofre pressões de grandes fornecedores que querem tirar proveito dessa empresa, em época de eleição especialmente. Isso ocorre muito. Então, privatizar uma empresa é deixar ela imune a essas pressões totalmente nocivas, que acabam prejudicando o cliente dessas empresas que paga mais caro. E eu quero lembrar que o Estado de Minas hoje detém somente 17% da CEMIG. 83% da empresa já está em mãos de investidores privados, de investidores particulares. Então, o que falta para nós vendermos é uma fatia pequena da CEMIG. Mas essa fatia ainda dá ao Estado poder de decisão. E muitas vezes a decisão não é a correta. Como nós vimos nos últimos anos, a CEMIG fez uma série de investimentos desastrosos. Um deles foi a Renova Energia, uma empresa de energia eólica que acabou de pedir recuperação judicial, porque tem uma dívida impagável. Então, uma empresa estatal mal gerida, como tem acontecido, acaba ocasionando prejuízos enormes. E quem paga a conta?
Você, mineiro, e eu a mesma coisa. E eu já cansei de pagar. Vamos sim ter uma empresa privada com contas menores. Foi um prazer estar aqui com você. Semana que vem voltaremos. Um grande abraço. E encerra aqui mais uma edição do Semana Ilustrada. Lembrando que eu estou de volta no próximo sábado. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano foi inaugurada a antiga estrada Araxá-Barreiro, a Estrada Velha? Letra A, 1930. Letra B, 1915. Ou letra C, 1945. A resposta certa é a opção B, 1915. A antiga estrada Araxá-Barreiro foi construída pela firma Botelho e Magalhães, na administração do prefeito Bernardo Aroeira, cuja inauguração ocorreu no ano de 1915. Pode ser considerada um marco na história do turismo de Araxá. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá, carinho e amor pelo mundo animal. Qual era o nome do pai do ex-prefeito Domingos Santos e que hoje é nome de uma escola estadual? Letra A, Antônio Santos. Letra B, José Santos. Ou letra C, Armando Santos? A resposta certa é a opção C, Armando Santos. Armando Santos foi casado com Venina Machado Santos e tiveram 15 filhos. Dentre eles, Domingos Santos, ex-prefeito de Araxá. Iniciou sua atividade comercial na firma Santos e Irmãos, a convite de Francisco e Teófilo, seus irmãos. Fez parte do PRM, o Partido Republicano Municipalista, e foi prefeito de Santa Juliana. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá, carinho e amor pelo mundo animal. Café Sintonia. Curiosidades.
Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Qual era a especialidade médica exercida pelo Dr. Avenor Montandon durante 10 anos no Hospital Regional Dom Bosco? Letra A, cirurgia e obstetrícia. Letra B, dermatologia e clínica geral. Ou letra C, ortopedia e cirurgia? A resposta certa é a opção A, cirurgia e obstetrícia. Avenor Augusto Montandon, araxaense, nasceu em 3 de janeiro de 1946. Formou-se em medicina pela UNB, a Universidade de Brasília. Fez residência médica em cirurgia geral no Rio de Janeiro. Retornando a Araxá, trabalhou como médico cirurgião e obstetra no Hospital Regional Dom Bosco durante 10 anos. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Quem foi o idealizador do Clube Araxá? Letra A, Geraldo Porfírio Botelho. Letra B, Agenor Lemos. Ou letra C, Joaquim Cardoso de Menezes. A resposta correta é a letra A, Geraldo Porfírio Botelho. O Clube Araxá foi idealizado por Geraldo Porfírio Botelho, pessoa de grande importância para a história de Araxá. Foi sócio fundador do Clube Brasil e teve como proposta para o novo clube várias ações dentro das áreas social, recreativa e cultural. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Que famoso time de futebol de Araxá nasceu com o nome de Nacional Futebol Clube? Letra A, Ipiranga Futebol Clube. Letra B, Najá Esporte Clube. Ou letra C, Araxá Esporte Clube. A resposta certa é a opção B, Najá Esporte Clube.
O Nacional Futebol Clube foi criado em 1943 por um quarteto apaixonado pela bola. Um decreto presidencial proibiu o uso dos nomes com significados patrióticos e nacionalistas. Em 1944, o Nacional passa a denominar-se Najá Futebol Clube. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Processos de outorga de uso de água passam a ser 100% digitais. Acompanhe análise de mercado, o que valorizou, o que é tendência para os próximos dias. Você sabe o que é hidroponia? Então, fique ligado na reportagem da semana e conheça o modelo que é sucesso na nossa região. Está começando a Folha do Agronegócio. É um prazer estar com você e a partir de hoje, toda sexta-feira, aqui na tela da TV Sintonia, a gente se encontra. A partir desse mês, toda solicitação de outorga de uso de água passa a ser 100% via internet. Confira. Estamos hoje com o biólogo Leandro Lima, especialista em gestão ambiental, para tirar algumas dúvidas referente às modificações feitas pelo IGAN sobre as outorgas de água. Leandro, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa, Folha do Agronegócio. Conta pra gente, para o produtor rural, o que muda das formalizações que eram feitas antes e das formalizações hoje feitas digitais. Obrigado pela oportunidade. Bom, o que muda é que o processo passa a ser 100% online, né? Ou seja, antes ele era feito de forma física, no balcão do órgão ambiental responsável pelos processos, e com a publicação da Portaria 48 de 2019, esse procedimento passa a ser totalmente online através de um sistema específico. Os produtores rurais sempre tiveram uma queixa referente à demora dos processos de outorga, que se arrastavam ao longo de anos. Com esse sistema online, o que a gente pode esperar é uma agilidade nesses processos de outorga ou, na sua opinião, vai continuar da mesma forma? A gente pode esperar uma agilidade na análise desses processos. Por quê? Porque a gente vai pular uma etapa de análise. Antes a gente formalizava, nós, os consultores ambientais, o responsável técnico pelo processo, formalizava o processo e a primeira etapa de análise lá no órgão ambiental era a digitalização desse processo e a disponibilização dele de forma online no sistema para que os técnicos e os analistas jurídicos analisassem de forma completa. Agora a gente vai pular essa etapa. O responsável técnico vai formalizar esse processo através do Sistema Eletrônico de Informação, que é o SEI, e imediatamente ele já vai ficar disponível para análise. Em relação aos documentos que eram cobrados pelo IGAN no ato do protocolo da outorga de água, teve alguma alteração ou continua sendo os mesmos documentos? Bom, a documentação mudou, a documentação necessária para a formalização dos processos de outorga mudou em relação a dois aspectos. O primeiro deles diz respeito à exigência da matrícula, da certidão, né, da escritura do imóvel no ato da formalização do processo de outorga. Antes era exigida. Agora, com a publicação da portaria, é necessária apenas uma declaração do proprietário do imóvel, afirmando nessa declaração que ele é o proprietário do solo ou que ele tem anuência, autorização do proprietário para executar essa captação. Então não precisa mais da matrícula do imóvel. Outra alteração significativa para melhor foi em relação às condicionantes. Antes era exigido monitoramento dos níveis estático e dinâmico dos poços artesianos mensalmente. Com a publicação da portaria, essa frequência diminuiu para a cada 6 meses, ela passou a ser semestral, desde que contemple a estação seca e chuvosa. Leandro, muito obrigado pela sua participação nesse nosso primeiro programa da Folha do Agronegócio. Eu que agradeço. Hidroponia, um nome ainda desconhecido para a maioria das pessoas, mas que vem ganhando adeptos e as gôndolas dos supermercados. Confira com a gente agora na reportagem da semana.
Estamos hoje na hidroponia Água Viva, no município de Araxá, de propriedade dos irmãos Ivan e Fernando. Há 4 anos eles decidiram iniciar esse projeto. Desde então, são sempre investimentos em infraestrutura e em novas estufas. Ivan, conta um pouco mais para a gente sobre o início de vocês e sobre a hidroponia. Começamos há 4 anos atrás, como você mesmo diz. A hidroponia, o nome hidroponia vem do grego hidro, água, ponos, trabalho em água. A hidroponia é uma técnica onde você se cultiva as plantas dentro de estufa sem o uso do solo, apenas em água. Começamos a trabalhar com hidroponia, a gente sempre teve ideia, pensou em montar alguma coisa para a gente trabalhar junto, e sempre gostou e sempre teve interesse nessa parte de olericultura. Em base nisso, como aqui na região, em Araxá, mais específico, não havia hidroponia, a gente fez um estudo de mercado nos supermercados aqui, e viu que tinha potencial. Inicialmente, a gente montando umas estufas, começamos a trabalhar numa área de 630 metros e começamos inicialmente com a produção de alface, rúcula e agrião. Aí, de acordo com que a gente foi pegando experiência, conhecendo o mercado, de acordo com a demanda que a gente foi observando, a gente foi ampliando. Fernando, muita gente acha que por ser um cultivo em estufa, a hidroponia ela é livre do ataque de pragas e doenças. E até chegam a confundir a hidroponia com um orgânico. Explica um pouco mais para a gente sobre essa diferença e como é o manejo de vocês sobre o ataque dessas pragas e doenças. A hidroponia ela não é livre de pragas e doenças, apesar dela ter uma barreira física, né, que é toda essa parte de telado, né, plástico que fica em cima, ela não está totalmente protegida. O que acontece em relação ao cultivo convencional é que são outras pragas e outras doenças de acordo com cada época do ano. E a gente tem os meios para tentar evitar, né? A gente consegue diminuir muito o uso de defensivo agrícola, a gente tenta trabalhar com mais produto biológico, né? E tenta com isso reduzir, entregar um produto de maior qualidade. E em relação ao cultivo orgânico, não tem nada a ver, né? Assim, é um cultivo, ele não é orgânico porque a gente usa adubo inorgânico, que é os sais que vão dentro dos tanques, né? Que é o que fornece os nutrientes para a planta, né? O pessoal tem essa má informação, né? De que é um produto orgânico, mas é justamente por conta disso. Quando a gente precisa, usa defensiva agrícola e o que fornece nutriente para a planta é adubo inorgânico, né? Por isso ele não é um cultivo orgânico. Mas sempre a gente respeita as normas técnicas, né? O tempo de carência de cada produto aí para não entregar produto com resíduo químico, né? Para o consumidor final. Veja a seguir a segunda parte da reportagem da semana e ainda a análise do mercado. Fique com a gente, a Folha do Agronegócio volta já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco.
Neste próximo domingo, dia 27 de outubro, no Araxá de Prêmios tem uma bolada de R$6.000 e ainda R$500 no primeiro prêmio, R$500 no segundo, R$1.000 no terceiro e no quarto prêmio, uma bolada de R$6.000 e 20 giros da sorte de R$100 cada. E você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. Sorteio ao vivo às 9 da manhã pela TV Sintonia, canal 3.1 e pela nossa fanpage do Facebook. Camargo Auto Posto e Araxá de Prêmios, realizando sonhos. Semana agitada no mercado agrícola. Confira com a gente como foi o comportamento das principais commodities na nossa região. Gostaram da primeira parte da reportagem da semana? Vamos continuar falando sobre a hidroponia, essa forma vantajosa que vem crescendo em nossa região. Assista agora a segunda e última parte da nossa reportagem. Quais as vantagens que você pode avaliar do cultivo hidropônico em relação ao cultivo convencional? As vantagens a gente pode ver diminuição de mão de obra, né? De área também. Numa mesma área você consegue, na hidroponia, produzir muito mais, você encurta o ciclo. Por se tratar de um cultivo protegido, você consegue encurtar o ciclo, né? Em relação, vamos supor, uma produção de alface no cultivo convencional no verão, ela pode chegar aí com uns 65 dias, na hidroponia você consegue com 40, 45 dias, né? Essa é uma, você consegue redução do uso de água em até 80%, né? Diminuição do uso de defensivo, igual eu já falei, né? Tem a questão também da ergonometria, que é o pessoal que está trabalhando aqui, ele vai estar trabalhando em pé, não agachado, né? De maneira ali meio desagradável. E tem a questão também, né, que é uma das vantagens, a durabilidade dela, o tempo de prateleira no supermercado. Pelo fato de você comercializar ela com a raiz, você pode ganhar de 1 a 2 dias comparado com a alface convencional. E tem a questão também, que ele falou, né, da redução de custo, né, já entra também. Você não tem que preparar a terra, você não tem que combater as plantas daninhas, não tem que encanterar, diminui, não tem uso de máquina. É uma das vantagens também, né? Mas um ponto negativo é o custo inicial, né? O investimento inicial que onera ainda bastante, né? A estrutura ainda é bem onerosa, né? E pensando num mercado regional, qual é a perspectiva de vocês em relação aos produtos hidropônicos? Então, desde que a gente começou de 4 anos para cá, como o Ivan falou, a gente começou com 430 metros quadrados, 630 metros quadrados, a gente vem aumentando lá. A nossa perspectiva para chegar até o final do ano já é quase 6 mil metros quadrados, trabalhando com praticamente todas as folhosas, né? Alface, rúcula, agrião, essa parte de tempero, cebolinha, couve, praticamente tudo. Porque o mercado, de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho muito forte com o mercado, que absorveu muito bem, né, o produto hidropônico, agradou muito. Então isso possibilitou a gente, né, ver esse nicho de mercado e poder investir. Então a perspectiva é as melhores possível, porque o pessoal o produtor que planta no convencional, aqui especificamente, que é a região onde a gente conhece, Araxá, ele na época de verão, chuva demais e calor intenso, não consegue produzir bem as folhosas. Então a gente, com estrutura de hidroponia, a gente já consegue controlar mais o ambiente, ter um produto de maior qualidade e durabilidade. Então perspectivas são as melhores possíveis aí no mercado futuro. E a gente tá caminhando aí para um período, né, com o passar dos anos, que você já observa aí,
chuva muito intensa, calor muito intensa, isso aí já tudo favorece pro lado da hidroponia, né? Que já é o cultivo protegido, tem como você controlar melhor tudo dentro da estufa, questão de temperatura, temperatura ambiente, temperatura da água, você fornecer todas as condições que a planta precisa para desenvolver. É da onde que entra que a hidroponia você já consegue um espaço por causa disso, né? Justamente por causa dessas adversidades. Pegando um gancho nisso aí, opinião minha, eu acredito que o futuro dessa parte de produção de hortaliça vai ser hidroponia. O cultivo convencional, com o passar dos anos, vai se tornar inviável por cada vez mais essas mudanças climáticas, né? Calor intenso, chuva demais, então vai se tornar inviável a produção. E dentro da hidroponia a gente consegue controlar mais. Também aproveitando para fechar aqui, o mercado é crescendo, a população está crescendo, a expectativa de aumentando, né? Então a tendência é aumentar a procura por esse produto. E muitas pessoas hoje em dia também estão conscientizando essa questão de folhas, né? Salada, saúde, da onde que também tende a subir a produção. Hoje ficamos por aqui. Quer participar com a gente do nosso programa? Mande sua sugestão no telefone que está aparecendo na sua tela. Ótima semana a todos, muito obrigado pela companhia e que Deus abençoe. Try to